Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua linda família. Sexta-feira, que seja maravilhosa, o final de semana está chegando e que você tenha uma programação assim daquelas, com a sua abençoada família, começando pela mesa. A vida é feita de escolhas. Sim, você já ouviu isso. Ai, bispo, isso de novo? Então, pois é, né? Olha quanto Deus nos ama, né? É porque aí a palavra é como uma espada de dois gumes, né? Ela corta dos dois lados. Enquanto eu ensino, eu estou aprendendo. Quando você ensina, você está fortalecendo aquilo. Isso é maravilhoso. E eu vejo como incrível, muito amor, é como eu recebo. Quando Deus está lá, insistindo num assunto, é porque ele se importa. Ah, como ele se importa. E isso deve ter muito valor para nós, porque o pior castigo da Bíblia é o que você encontra em Romanos 1, quando Deus deixa. Você quer se destruir mesmo? Então vai. Eu oro para que Deus sempre me toque, assim, nas mínimas coisas. Eu quero saber, igual foi com Davi. Ele cortou a ponta do manto do Saul e ele já sentiu um temor dentro dele, um aperto no coração. É maravilhoso quando você percebe assim o Espírito Santo te corrigindo. Para, não. Eu costumo falar que é como um semáforo, sabe? Tem coisa que ele já acende a luzinha amarela. Tem coisa que já vermelha ali. Para! Depressa. Tá errado isso aí. Não fala assim. Não age assim. Isso é um presente para nós. Sabe? Não tem nada assim mais grandioso depois da nossa salvação em Jesus Cristo do que você perceber Deus te guiando nas mínimas coisas. Ele mostrando, ele corrigindo. Eu amo quando Deus me corrige. Você vai falar assim, não é possível, bicho. Amo, eu vou te dizer por quê. Porque às vezes você acha que você está abafando. Meu Deus, está tudo certo comigo. Aí, de repente, você é pressionado em alguma coisa e sai. E Deus ali, ó, você não está vendo? Isso aí precisa ser tratado. Ó, tá errado isso aí. Para. Falou demais. Opa! Tá errado. Porque se Deus está me corrigindo, ele está dizendo, eu te amo demais para deixar você desse jeito. E ele vai corrigir aquelas mínimas coisas. Então, quando você percebe aquele toque de Deus em coisas que a gente até trata, né, como mínimas, né? Ah, cortei, ai, Senhor, só cortei a ponta do manto. É, mas se eu não corrigir você aí na pontinha, daqui a pouco você corta a cabeça dele. Porque é isso que ia acontecer. Se Deus não barra o Davi na ponta do manto, ele ia cortar a cabeça do Saul. Isso é certo. E ele tinha todo estímulo para aquilo, né? E tudo parecia que realmente era Deus que estava entregando Saul. E não era, não. Aquilo era teste. Sabe aquelas coisas que parecem que é Deus que está lá, que o Senhor está naquilo e, na verdade, é um teste para a nossa vida? Pois é. E
E quando nós temos essa sensibilidade ao Espírito Santo, porque nós estamos dando condições e Deus está podendo falar e nós estamos atentos, né? Porque tem gente que não está ouvindo mais. É tão importante ouvir que a Bíblia fala muito sobre, Jesus falou muito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Jesus falou, ó, olhai, vigiai. Porque o Espírito está pronto para as coisas espirituais, mas a carne é fraca para as coisas espirituais. A carne não quer o que é espiritual. A mente do Espírito vai produzir vida, mas a da carne, morte. Quem planta na carne colhe destruição, mas quem planta no Espírito, vida. E a pior coisa é a pessoa perder a sensibilidade, a consciência está cauterizada, ela não ouve mais. Ela não ouve mais. Tem gente que não ouve mais, tanto que a Bíblia fala, ora o Senhor fala de um jeito, ora de outro, repetidas vezes, ainda que a pessoa não perceba. Quer dizer, é possível Deus estar falando e a pessoa não está ouvindo, não está percebendo. Tem ouvidos, como disse o Senhor, mas não ouve. Então, isso aqui é prova de amor. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Então, não diga que é difícil. Ah, meu Deus, é difícil. Não, você tem graça. Quando Deus nos manda fazer algo, aquilo vem carregado de graça. Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Se chegou um problema, eu tenho graça para passar. Uma guerra, eu tenho graça para lutar e vencer. Se eu estou diante de um desafio, eu tenho graça para enfrentá-lo. Se eu estou diante de algo que a minha carne não quer e a palavra está vindo, eu tenho graça para me submeter, para me render, para obedecer. Eu tenho graça. Quando o negócio chega na minha vida, já chega com graça. Quando a palavra não volta vazia, ela é enviada com propósito. Então, nenhuma palavra é enviada por acaso. Quando a palavra está indo para uma direção, você não pode ignorar. O Espírito está batendo, o Espírito está insistindo, o Espírito está lá falando, me ouça, para, me obedeça, se renda, para, eu quero abençoar você. Ei, nós estamos no último mês e aí em vias de acabar. Mas olha que amor! Deus está aqui dizendo, não acabou, eu amo você, eu não quero que você termine da mesma maneira, eu estou dando a você graça, o portal está aberto, volta para mim, se volta para mim, me obedeça, se curva diante de mim. Gente, por favor. A gente lida com pessoas. Quantas vezes eu vi pessoas, depois de alguns anos, virem e contar que numa época como esta aqui, a pessoa ouviu da pessoa falar, bispa, eu ligava o programa, a palavra vinha. Eu ia ver o culto, a palavra vinha. E eu não me rendi. E aquilo virou contra mim, porque Deus me avisou. E aí problemas chegaram, perdas. Eu me lembro do caso de uma família que a mulher falou, eu não estou em paz. Eles até entraram no propósito da mudança, mas depois quebraram, porque a família começou a falar, não, vocês precisam vir, e vamos todo mundo, vamos nos reunir, alugamos
uma casa na praia e vamos todo mundo. E o marido falou, vamos, e não sei o quê. E a mulher disse, eu não estava em paz. Eu até falei com meu marido, eu não sei, eu estou com um aperto no coração que a gente não pode, a gente tem que priorizar Deus, nosso lugar é aqui, nossa vida é outra. Mas ela acabou cedendo e foram. O que aconteceu? O filho estava lá, os filhos com os sobrinhos, com os parentes, amigos, todo mundo. E aí foram para a praia, né? Os maiores tinham que cuidar dos mais novos, se distraíram. E a criança dela, de 5 anos, entrou, eles não viram. Resumindo, foi tarde demais. Ela não chegou a falecer, mas deu uma lesão, eu não sei explicar o que aconteceu, que ela teve problemas neurológicos seríssimos e foi para a cama vegetar. Viva, mas assim, não conseguia falar direito, perdeu os movimentos e assim, esse povo entrou em desespero, a mulher em desespero tinha um laço. Ela disse que durante todo o tempo que ela estava ali, ela não tinha paz. Ela falou, eu não estava em paz. Lá dentro do meu coração, eu sabia que aquilo não era mais para nós, que nós tínhamos que priorizar a Deus, mas eu ignorei. O Espírito estava falando comigo, ele estava me chamando, ele estava alertando. Ei, vem para cá, me obedeça, me prioriza, me prioriza. Gente, eu me lembro de um ano, no início da minha fé, minhas crianças eram bem pequenininhas, e o Osmar, ele queria todo ano passar ali com a família, mas o que acontecia é que era um ambiente totalmente desalinhado da minha fé, e aquilo me dava uma angústia, aquilo foi me dando uma angústia. Sabe, eu não queria as crianças naquele ambiente, tinha muita coisa que estava desalinhada, né? Muitas bebidas e palavrões e situações assim. Aí chegavam amigos ali, de alguns, com as suas namoradas, aí viviam juntos, tudo que desalinhado dos meus valores e princípios, né? E teve um ano, foi exatamente até quando eu já tinha sentido que eu tinha que bater o pé e dizer não. Porque o Murilo estava bem, acontecia algo, e nesta vez ele teve uma crise, ele convulsionou, foi horrível. E aquele ambiente, aquela coisa, e ali, diante daquilo, sabe, eu tomei aquela decisão. E eu me lembro disso, que ainda quando eu entrei e falei, não, vamos, aí foi para o pronto-socorro, e depois eu falei, eu quero ir embora, e eu lembro do Osmar ainda, eu falei para ele assim, nunca mais. Eu não quero esse ambiente nem para mim, nem para os meninos. Até porque quando deu no Natal, eu estava com a alma, Natal não, no dia 31, eu estava com a alma assim tão aflita que eu saí dali e fui em busca de uma igreja aberta. Eu pensei, deve ter uma igreja, né, que vai estar aberta para o dia 31, pois eu não encontrei uma, que tinha uma reunião ali para adorar a Deus no final do ano, no último dia do ano, né? Não encontrei. Aí eu me lembro que passei assim na avenida e lembrei que ali morava o presbítero de uma igreja que a minha mãe tinha frequentado quando morava ali. E aí a porta estava aberta e tal, e eu estava com tanta fome que eu parei, e só o fato de eu falar um pouco com aquele homem e a esposa dele
e ficar ali um pouco com as crianças longe daquele ambiente, sabe, veio um alívio para mim. Veio um alívio. E eu decidi, falei, não quero. Nunca mais. E eu me lembro ainda do Osmar achar assim, né? Depois ela vai mudar de ideia, vai e tal. Quando deu no ano seguinte, bom, ó, nós vamos... Não, não vou. Não vou. Ainda disse isso para ele, olha, pode ir, vai você. Vai, pode ir tranquilo, que eu não tenho problema. Mas eu quero passar na igreja. O Natal, o Ano Novo, eu quero estar na igreja. Eu quero estar com Deus. Eu quero minhas crianças na igreja. E nunca mais foi mesmo. Nunca mais. Não quis aquilo mais. Aconteceu até em alguns, teve ano dele ir, eu falei, vai, né? Ainda quando a mãe dele era viva, eu falei, pode ir tranquilo. Mas eu não. Eu não vou com as crianças, eu não quero aquilo. Porque eu não queria aquele ambiente. E eu vivi experiências que não foram boas. Então, até porque eu podia visitar, né? Eu dizia isso para ele, nós podemos visitar, né, a mãe dele, a coisa, podemos fazer diferente, mas nesse período onde um ambiente, uma atmosfera era gerada, desalinhada da minha fé. Aquilo não estava alinhado com a minha fé, eu não queria aquilo. Então, eu digo para você que a vida é feita de decisões. A vida é feita de decisões. E nós vamos ter que tomá-las. Quando nós tomamos decisões para honrar a Deus, começa dentro de casa. As pessoas que às vezes estão perto de você não vão gostar. Mas é preciso. É preciso. Sabe, eu não vou fazer algo que eu não tenho paz. Como está escrito, que a paz seja o seu juiz. Deus é o meu Deus, é a prioridade da minha vida. Eu sei onde eu quero estar. Eu fui entendendo pelo Espírito Santo aquilo que eu não queria para a minha vida. E isso é maravilhoso, porque eu fui afunilando e passei a ter uma visão clara, uma visão bíblica. Não, eu não quero esse ambiente, eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero essa linguagem, eu não quero esse comportamento, eu não quero essa atmosfera, eu não quero isso, eu não quero. Eu não vou compactuar com isso aqui, eu não gosto disso. Isso me faz mal, sabe quando algo tá fazendo mal, você não tem paz, não tem alegria. Eu não quero isso. Eu só tenho essa vida para viver. E o único lugar que me dá paz é em Deus. Desde o dia, eu vivi anos da minha vida sem paz. Eu me lembro que a primeira coisa que eu percebi de mudança na minha vida foi a presença do Espírito Santo que trouxe paz para o meu coração. Eu não consigo viver sem paz. Eu não vou fazer algo que ofende o Espírito Santo, que claramente eu estou vendo, e isso é ofensivo para Deus. Eu não quero que Ele está dizendo para mim. Isso não é lugar para você. E nós temos que entender isso. Até porque Jesus falou, eu não vim trazer paz, mas guerra. Aí você lê aquilo, pega o contexto. Por você tomar decisões, as guerras começam dentro de casa. E você vai ter, são guerras que trazem recompensa. Porque são nestes momentos que você vai ter oportunidade de mostrar o quanto você ama a Deus. O quanto você teme a Deus. Sabe? O negar a si mesmo. Muitas vezes, buscar radicalmente agradar a Deus, como Pedro ainda falou, mais importa agradar a Deus que homens. Lembra que Jesus falou, alguns judeus creram nele, mas outros não deixaram aquilo publicamente, porque preferiram mais a aprovação dos homens do que de Deus. Então, não. Nós não podemos viver essa vida mais ou menos.
Ou ser um Nicodemos, né, que só procura Jesus à noite, para não se comprometer com ninguém. Não! Nós precisamos nos posicionar com uma fé viva. Peraí, essa é a minha vida, é o meu estilo de vida, eu não tenho que dar satisfações para pessoas. Não! Quando eu entendi isso, não, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Se isso está ofendendo a Deus, ofendendo aquilo que eu acredito, desalinhado dos meus valores e princípios, não quero para mim, não quero para os meus filhos. Ponto. O que hoje estou ordenando a você não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso! A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Para de complicar, de colocar como se isso fosse um negócio assim impossível de fazer. Não, quando você crê na verdade, você vive alinhado com ela. E muita gente não vai gostar. Como disse Jesus, os da sua própria casa não vão gostar. Mas a vida é feita de decisões. Você tem que escolher um lado. Não dá para estar em cima do muro. O morno o Senhor vomita. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, porque qualquer coisa que ocupar o nosso coração vai se tornar um ídolo. Ou Deus é nossa prioridade, ou você lembra que ele não divide lugar com ninguém, a sua glória com ninguém. Eu hoje declaro a vocês que sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Eis que coloco diante de você, de novo. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. O que vocês vão escolher? Me obedecer ou ceder para a carne de vocês, para esses deuses pagãos, fazer o que todo mundo está fazendo? Se vocês escolherem me obedecer e parar de complicar, ai, porque é difícil demais. Não é. Ai, porque é o fim do mundo. Ai, tem que atravessar o mar. É um negócio complicado. Não. Está aqui, está na sua boca. Você está recebendo. É só possuir a graça. Possua. Diga, eu tenho graça para fazer o que eu tiver que fazer. Eu vou fazer o que eu entendo pela palavra de Deus, pelo que o Espírito Santo está me mostrando. Eu vou fazer o que a palavra está me conduzindo. Eu não vou fazer o que eu sinto, que a minha carne quer, ou que um monte de gente está me pressionando, porque você é pressionado. O mundo pressiona, a sociedade pressiona, a família pressiona. Sabe, as pressões começam dentro de casa, mas alguém tem que se levantar. E eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Eu só agradeço a Deus por todas as direções que Ele me deu na vida. Ai de mim se eu não tivesse me levantado e buscado a Deus radicalmente.
Ai de mim. Não foi com estalar de dedos. Eu tive que fazer muitas renúncias, tomar decisões difíceis, romper, enfrentar situações difíceis, dizer não, ver cara feia, gente contra você, falando, criticando. Entendeu? Ímpio que não conhece a Deus. Você já viu ímpio? Que quer dizer como crente deve agir? Eu não acho que Deus quer essas coisas. Você não conhece a Deus. Você não conhece a Bíblia. Agora eu conheço. Eu ando com ela na mão. E muitas vezes você vai ter que romper e romper sacrificialmente. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É isso aí. Não é com estalar de dedos. Ele nunca disse que seria fácil, mas ele disse que nós teríamos graça para fazer o que é certo aos olhos dele, para obedecê-lo. O que o Senhor está falando com você? Quais as decisões que ele espera que você tome? O que Deus espera de você? Que aí dentro, não diga que você não sabe, você sabe. Você sabe o que Deus espera de você, o que Ele quer de você, o que você deve fazer. Você sabe. Então, coragem. Porque para obedecer a Deus nós temos que ter coragem. Coragem. Obedeça a Deus acima de tudo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada. Peço que essa palavra tenha impactado os corações, colocado luz e dado a força que essa pessoa precisa para decidir a vida dela e decidir pelo Senhor, em ouvir o Senhor, em se voltar para o Senhor, em se curvar diante do Senhor e obedecê-lo, ainda que seja doloroso, difícil, mas que ela tenha uma obediência radical, sacrificial. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo e oro para que essa pessoa tenha força para fazer o que é certo diante dos seus olhos. Abençoa, Senhor, os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo abundância na vida dos fiéis e onde este programa estiver chegando. Que a graça do Senhor esteja tomando o teu povo em toda parte e levado a uma consciência viva, um temor profundo, para que pessoas se rendam ao Senhor e escolham pela vida, pelo Senhor. Tudo que o Senhor nos manda fazer vem acompanhado de graça, que ela creia nisso e se submeta ao Senhor. Peça a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje, o nosso terceiro jejum do propósito da mudança. Abrimos às 15, damos início ao encerramento às 19h30 e será uma glória. Amanhã, os clamores, 7 ao meio-dia, e vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer estar aqui. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro, às 8h30 da noite. Vigília do Ano Novo. Finalize muito bem o ano de 2025 e comece 2026 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano. Último clamor do propósito da mudança. Exibição do filme Retrospectiva 2025. A palavra profética para o ano novo e um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós
e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus.